Todos nós temos pessoas em nossa vida com as quais nos preocupamos profundamente, sejam familiares, amigos ou colegas. Mas às vezes essas mesmas pessoas podem prejudicar nosso progresso na vida. Elas podem nos impedir de atingir nosso potencial e alcançar os nossos objetivos. É difícil abandoná-las porque temos medo de ficarmos sozinhos, de perder o amor ou mesmo o apoio financeiro e nos sentimos culpados por deixá-las. No entanto, a verdade é que relacionamentos tóxicos podem nos manter presos a padrões negativos e nos impedem de experimentar a vida abundante que Deus planejou para nós. Esses relacionamentos podem nos esgotar emocionalmente, mentalmente e até fisicamente. Eles podem atrapalhar nosso crescimento espiritual e impedir que nos tornemos a pessoa que Deus nos chamou para ser. Então hoje, quero compartilhar com você 4 sinais de que Deus pode estar lhe dizendo para bloquear alguém de sua vida. Esses sinais o ajudarão a identificar se um relacionamento é tóxico e se é hora de deixá-lo para trás. Vamos orar por orientação e discernimento enquanto exploramos esse tópico juntos. Sinal número 1. Eles são uma má influência para você. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver uma vida que agrada a Deus. Isso significa que devemos nos cercar de pessoas que nos ajudarão a crescer em nossa fé, em vez de pessoas que nos desviarão do caminho. Quando alguém em nossa vida é uma má influência, pode nos levar a ter comportamentos ou atividades que não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso pode assumir muitas formas, como encorajar-nos a consumir substâncias nocivas, envolver-nos em relacionamentos prejudiciais ou nos levar a um caminho de pecado e destruição. À medida que continuamos a passar mais tempo com essas pessoas, podemos nos sentir distantes de Deus e lutando para manter um relacionamento próximo com Ele. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Este versículo nos lembra que nos tornamos como aqueles com quem passamos o tempo. Se nos cercarmos de pessoas sábias e piedosas, cresceremos em sabedoria e piedade. Mas se passarmos o tempo com aqueles que são tolos e insensatos, sofreremos danos e poderemos nos afastar da vontade de Deus. Irmãos e irmãs, devemos estar atentos às pessoas que permitimos em nossa vida. Devemos escolher com sabedoria e cercar-nos de pessoas que nos inspiram a nos aproximarmos de Deus e vivermos de acordo com a sua vontade. Se alguém é uma má influência, pode ser hora de abandonar esse relacionamento e buscar conexões positivas e saudáveis. Lembre-se de que Deus deseja o melhor para você e o guiará quando você precisar tomar essas decisões difíceis. Oremos pedindo coragem para abandonar relacionamentos nocivos e confiar no plano de Deus. Sinal número 2. Eles trazem à tona o que há de pior em você. Você já notou que quando está perto de certas pessoas, começa a ter comportamentos que não são típicos de você? Talvez você esteja ficando irritado, zangado ou até envolvido em fofocas ou outros comportamentos negativos. Nesse caso, isso é um sinal de que a pessoa com quem você está passando o tempo está despertando o que há de pior em você. Esses tipos de relacionamentos podem ser especialmente prejudiciais para o nosso crescimento espiritual, porque nos levam a agir de maneiras que não estão de acordo com o caráter de Deus. Como cristãos, somos chamados a ser pacientes, gentis e compassivos, mas quando estamos perto de pessoas tóxicas, pode ser um desafio viver esses valores. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse versículo nos lembra que as pessoas com as quais nos cercamos podem influenciar nosso caráter e comportamento. Quando passamos tempo com pessoas que despertam o que há de pior em nós, estamos colocando em risco nosso crescimento espiritual. É importante lembrar que somos responsáveis por nosso próprio comportamento, mas também precisamos estar atentos ao impacto que os outros têm sobre nós. Se você descobrir que alguém em sua vida está trazendo o pior de você, pode ser hora de reavaliar esse relacionamento e considerar deixá-lo para trás. Lembre-se de que Deus quer que sejamos a melhor versão de nós mesmos. E às vezes isso significa tomar decisões difíceis sobre as pessoas que permitimos estarem em nossas vidas.
Sinta-se à vontade para buscar orientação e apoio de amigos de confiança, familiares ou conselheiros espirituais ao navegar por essas escolhas difíceis. Confie no plano de Deus para a sua vida e saiba que Ele o guiará enquanto você procura cercar-se de pessoas que o inspirarão a se tornar a pessoa que Ele o chamou para ser. Sinal número 3. Eles causam conflito e sofrimento. Relacionamentos cheios de conflitos podem ser exaustivos e desgastantes. Eles podem afetar nosso bem-estar emocional e mental, deixando-nos estressados, ansiosos e sobrecarregados. Não apenas isso, mas também pode ser um obstáculo ao nosso crescimento espiritual. Quando estamos constantemente brigando com alguém, é difícil manter uma atitude positiva e amorosa. Podemos nos tornar amargos, ressentidos e até mesmo vingativos. Essas emoções negativas podem nos afastar de Deus e nos impedir de viver uma vida que agrada a Ele. Se você se encontra em um relacionamento que está causando conflito e sofrimento, pode ser hora de reavaliar essa conexão. Embora seja importante lidar com desentendimentos às vezes, é igualmente importante reconhecer quando um relacionamento não é mais saudável ou benéfico para nenhuma das partes. Em Provérbios capítulo 22, versículos 24 e 25, diz: Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Deus quer que vivamos em paz e unidade com os outros, não em constante desavenças. Lembre-se, como cristãos, somos chamados a ser pacificadores e a viver em harmonia uns com os outros. Se um relacionamento está causando contendas e sofrimentos, pode ser a hora de deixar essa conexão e buscar relacionamentos que promovam paz, união e amor. É importante lembrar que não é fácil abrir mão de relacionamentos tóxicos. Podemos nos sentir culpados ou envergonhados, ou podemos nos preocupar em ferir os sentimentos da outra pessoa. Mas devemos confiar no plano de Deus e ter fé que Ele nos guiará ao tomarmos decisões difíceis. Sinal número 4. Eles impedem seu crescimento espiritual. Como cristãos, somos chamados a crescer em nossa fé e aprofundar nosso relacionamento com Deus. No entanto, se houver pessoas em nossa vida que estejam impedindo o nosso crescimento espiritual, pode ser difícil avançar em nossa jornada da fé. Em 1 Coríntios 5, 11, diz: Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Este versículo nos lembra que é importante estarmos atentos às pessoas com quem nos associamos, especialmente quando se trata de questões da fé. Se nos cercamos de pessoas que não apoiam nossa fé, ou que se envolvem em comportamentos contrários aos ensinamentos de Deus, pode ser um desafio permanecer no caminho certo em nossa jornada espiritual. Podemos nos ver sendo afastados de Deus em vez de nos aproximarmos dele. É importante lembrar que somos responsáveis por nosso próprio crescimento espiritual, e isso inclui estarmos atentos aos relacionamentos que temos. Devemos buscar relacionamentos que nos encorajem em nossa fé, nos desafiem a crescer e nos apoiem em nossa jornada. Se você achar que uma determinada pessoa em sua vida está atrapalhando o seu crescimento espiritual, talvez seja a hora de reavaliar esse relacionamento. Oremos para que Deus nos dê discernimento e sabedoria para identificar os relacionamentos que estão impedindo o nosso crescimento espiritual. Que Deus nos guie em direção a relacionamentos que nos apoiem e encorajem a nossa fé e que nos dê forças para abrirmos mão daqueles que nos afastam dele.